Bom, pessoal, nós vamos iniciar então a nossa apresentação. Nós ainda vamos continuar falando sobre gestão de arquivos, arquivos físicos. Vamos dar continuidade no conteúdo que nós iniciamos aí no dia de ontem. Gêneros na organização de arquivos. Os gêneros dos arquivos físicos, também conhecidos pelo termo arranjo, são aqueles nomes dados às gavetas principais, onde colocamos documentos organizados em pastas. Esse tipo de organização precisa acontecer de acordo com o setor da empresa. Por exemplo, aí nós vamos citar aqui alguns exemplos, né, de como proceder, de como fazer essa organização por setores. Nós temos o setor operacional. Qual seria, professor, o setor operacional de uma empresa? Alguém arriscaria falar qual o setor operacional? Alguém sabe me dizer qual o setor operacional de uma empresa? Eu não sei não, professor. Certo. Bom, o setor operacional é que faz todo o trabalho duro, todo o trabalho pesado, né, de uma empresa, digamos assim. Então, é o setor de produção, é o setor onde acontece, né, todo o processo produtivo de uma empresa. Então, é chamado de operação, ou seja, essa parte de operação é onde, como eu posso dizer para vocês, é aquela área onde ali os trabalhadores executam, né, todo um trabalho mais pesado. Aí nós temos aqui a área de recursos humanos. A área de recursos humanos é onde faz toda a parte de contratação e demissão de funcionário. Parte ali de recrutamento, seleção, treinamento, tudo é feito aqui no departamento de recursos humanos. Nós temos a parte de contabilidade, que faz a parte fiscal, emissão de notas fiscais, controle de notas fiscais. A parte de marketing, que é o que faz toda a divulgação das marcas, né, da empresa. E a área comercial é a área onde é vendido as mercadorias que é produzido por essa empresa. Alguma dúvida, pessoal, sobre esses itens, essas partes, né, que eu falei de uma empresa? Não, tá tranquilo, professor, por mim. Ótimo. Bom, então vamos aqui dar sequência ao nosso apresentação. Escolher o método de armazenamento. A grande parte dos arquivos presentes em uma pasta ou gavetas são organizados de diferentes formas. Deixa eu. Tem alguém querendo entrar? Eu vou aceitar que depois a gente volta. Bom, então vamos iniciar aqui de novo, né, nessa parte aqui. Escolher o método de armazenamento. Só um minutinho, pessoal. O fio aqui do meu fone de ouvido tá atrapalhando aqui, deixa eu arrumar.
escolher o método de armazenamento. A grande parte dos arquivos presentes em pastas ou gavetas é organizado de diferentes formas, conforme o tipo de documento ou estrutura organizacional do escritório. Nas leituras focadas em organização, existem quatro metodologias de método de armazenamento. Quais são esses 4 métodos? Alfabético, peraí pessoal, essa palavra aqui sempre enrola minha língua aqui. Geográfica, numérica e ideográfica. Então são essas 4 partes, né? Aqui são 4 que foram citadas, né? Mas existem muito mais, né? Aqui nós citamos 4 metodologias ou métodos de armazenamento, mas existem outros também. Vamos falar desses que nós citamos. Nós temos aqui a alfabética. É um dos métodos mais utilizados por ser simples, rápido e de fácil compreensão. Quase sempre presente nas organizações de arquivos físicos de secretarias escolares. Então esse método de armazenamento, quando você vai à escola, por exemplo, eu quero meu certificado de conclusão do ensino médio, só um exemplo. Aí o pessoal vai lá, pega uma pasta. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria da Silva. Então ele vai por ordem alfabética. Então ele vai abrir a pasta, ele vai ver onde está a letra M, que é a parte inicial do nome da Maria. E lá na letra M vai ali selecionar, pegar ali aqueles certificados que estão ali organizados naquela parte. E geralmente, quando a pessoa é extremamente organizada, ela organiza por ordem alfabética dentro também daquele local. Só um minutinho, pessoal. Boa noite aí aos alunos que estão chegando agora. Vamos dar continuidade aqui no nosso slide. Então, essa forma, né, de utilização por ordem alfabética é muito utilizado nas secretarias de escolas, quando você faz também ali a sua matrícula. Essa matrícula ela é guardada numa pasta também, que geralmente é armazenada de forma alfabética. Então você vai sempre encontrar esse tipo de arquivo em secretarias de escolas, faculdades, né? Você vai encontrar também, por exemplo, a empresa tem uma carteira de clientes. Então, cada cliente ali vai ser colocado, né, vai feita o armazenamento da documentação desses clientes por ordem alfabética também dentro de uma pasta que será colocada em um arquivo. A outra que é geográfica. Uma padronização comum dos departamentos públicos. Nesse sistema, você organiza os dados de acordo com a procedência do local. Neste modelo organizacional, também é possível realizar organização na ordem alfabética. Então, eu vou utilizar a forma geográfica, que é por divisão de estados. E geralmente a gente começa, né, com Brasília, depois os outros estados. E dentro dessa organização geográfica, eu posso também utilizar um modo de organização em ordem alfabética, para poder facilitar a minha vida, ou para vocês facilitarem suas vidas. Tem aqui numérica. A ordem numérica acontece com um sistema de prioridades e ou arquivos com elementos numéricos, como boletos, documentação de pessoas físicas e etc. Esse arquivo aqui de forma numérica é muito comum, né? Eu até falei um pouco sobre ele ontem, na aula de ontem, que muitas empresas, né, elas colocam um número para um devido código de um produto. Por exemplo, se você for lançar o código do produto, seria um código lá 10, 20, 40, 50. Então seria um código muito grande para a pessoa encontrar dentro de um arquivo. Então eu pego aquele código e coloco uma numeração nele, tipo número 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente.
Então, se a minha empresa tem ali 10 mil itens, eu vou fazer essa numeração de 10 mil itens e cada item, cada código, né, que tem dos produtos será lançado em um número. Isso vai facilitar muito na hora de encontrar esse tipo de arquivo ou documento, né? Eu posso colocar um código em cada documento também e colocar ele na ordem numérica para facilitar a vida na hora de procurar. E isso geralmente, os arquivos, quando são arquivos grandes, a gente coloca uma planilha na entrada ali do arquivo com os códigos e números de cada documento para facilitar. Então eu faço ali a parte documental em ordem alfabética e coloco um número para cada documento. E aí quando eu olho no número daquele documento, eu já sei aonde ele está localizado, porque eu vou em cima do número. Então isso facilita muito nessa questão de armazenamento de forma numérica. Ideográfica. Com esta base organizacional, você deve usar os vocábulos especializados em e ter bastante conhecimento nas áreas da empresa, tendo em vista que cada documento deve ser analisado nos mínimos detalhes antes de receber alguma classificação ideográfica. Ou seja, eu posso utilizar também essa classificação que a gente pode ser utilizado em forma de números ou também em forma de desenhos. Então, eu posso criar uma forma de desenhos ideográficos. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos ideográficos, mas existe um calendário ideográfico que tem vários desenhos de formas diferentes. É um pouco complicado esse tipo de armazenagem aqui, porque nem sempre as pessoas têm o conhecimento desse vocabulário ideográfico. Mas né, nós temos aí os outros modelos que facilita bastante a vida das pessoas, que é a questão da numérica, a questão alfabética. Geralmente os mais utilizados, né, é alfabético e numérico. Sempre vocês vão encontrar, né, esses dois que são os mais utilizados. Na empresa aí que vocês trabalham, que no caso se você trabalha ou você já trabalhou em alguma empresa que faz esse tipo de armazenamento de documentos dessas formas, numérica ou alfabética, vocês já trabalharam ou trabalham em alguma empresa que movimenta com essas duas formas? Pode falar, viu, Lá onde eu pessoal? trabalho é alfabética. Alfabética, ótimo. Onde eu trabalho também é alfabética. Na igreja também a gente faz a planilha de cadastro dos alunos, é tudo em ordem alfabética. É Na muito. empresa que eu trabalho também é alfabético. Então, assim, é muito utilizado. Esses outros aqui a gente traz para vocês terem conhecimento, mas é muito pouco utilizado. Né? Geralmente a gente utiliza mais em ordem alfabética e numérica, que Esse sempre ideográfica eu nunca vi, né, nunca tinha nem visto falar. ele é interessante. Ele depois eu vou mandar um alfabeto ideográfico para vocês. Ele tem muitos desenhos, formas de desenhos. Ele é interessante, só que poucas pessoas conhecem, né, essa forma ideográfica. Então fica muito complicado você fazer esse tipo de armazenamento. Geralmente eles utilizam ele em museus. Museus utilizam muito esse tipo de arquivo, porque eles já têm o conhecimento e aí eles utilizam, né? Mas na regra geral, a gente vai utilizar Muito mais. mesmo nas Foi muito não. empresas a ordem alfabética e numérica. A gente pode utilizar também a questão dos códigos, como eu disse a vocês. Pode criar um código para cada produto, né, para cada tipo, para notas fiscais. Você pode criar um código por data e colocar uma numeração nele para facilitar a sua vida, porque aí você vai trabalhar com número e código. Isso facilita demais a vida da pessoa que faz o arquivamento dos documentos. Vocês desejam, alguém mais deseja falar sobre arquivos aí na empresa que vocês trabalhou, que vocês trabalham?
Tá tudo tranquilo, pessoal? Hoje eu passei, essa aula vai ser um pouco mais rápida do que as outras. Mas amanhã a gente vai forçar aí um pouquinho mais para ver se a gente consegue terminar essa apostila amanhã, para na próxima semana, eu até queria passar para vocês, na próxima semana a gente iria concluir no dia 16. Só que aí houve um imprevisto aí na questão dos horários, e a gente vai ter mais uma aula na outra semana, seria no dia 23, para a gente poder concluir a nossa matéria. Deixa eu dar uma olhada no calendário aqui para falar certinho para vocês aqui. Porque agora eu estou com uma outra turma, e aí para poder controlar aqui a questão do tempo com a turma de vocês e a outra turma, aí nós só teremos aula na terça e na quarta. E na segunda-feira a gente não vai ter aquela aula de segunda-feira. Por isso que a gente vai ter uma outra aula na outra semana. Se eu não me engano, aqui na semana do dia 23. Deixa eu olhar aqui no meu calendário para passar uma informação precisa para vocês. Mas eu acredito que as aulas lá do professor Galileu, eu acredito que não termina antes do dia 23. Vocês chegou a falar com ele a respeito disso? Porque as minhas aulas começaram bem primeiro do que as dele. E são 40 horas. Professor, ele falou que é dia 27 que terminar dele. Ah, eu sabia que seria. Porque nós começamos esse módulo bem primeiro do que ele. E o módulo, tanto o meu quanto o dele, é de 40 horas. Então, por isso que eu estava aqui pensando, as dele vai terminar depois. Então, a nossa matéria vai terminar no dia 21 e a dele no dia 27, né? Dia 27 é domingo. Deve Dia provavelmente 26. dia 26, no sábado. É, exatamente. A minha aula com vocês termina no dia 21, então, nesse caso, né, por conta dessa segunda-feira da próxima semana, a gente não vai ter aula. Então, essa aula de segunda-feira da próxima semana, do dia 14, a gente vai passar ela para o dia 22, na terça-feira da outra semana. Aí, semana que vem, a gente vai ter duas aulas, dia 15 e 16. Então, a gente vai ver se a gente termina essa apostila. Vamos ver se a gente conclui já essa apostila agora no dia 9, que é amanhã. No dia 15, eu vou passar uma atividade para vocês. No dia 16 eu vou passar uma avaliação e no dia 22 a gente já encerra, né, fazendo aí as considerações finais. Certo? Certinho. Certo. Ô, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa Pode, aqui. professor. E sobre a nota das atividades que a gente fez, a gente vai receber ou não? Então, eu já fiz o fechamento daquelas notas lá, mas eu ainda não passei para vocês no e-mail. Mas eu já até fiz o fechamento das médias. Praticamente todos vocês que fizeram, vocês alcançou a média, porque a gente trabalha com média. Eu não sei se foi passado para vocês no início do curso, foi passado alguma coisa nesse sentido? A gente trabalha com média N1, N2 e N3. Então, a média N1, ela alcança de 8 a 10. Quem falou isso aí para nós foi o professor Galileu, dessa nota aí. Isso. Então, N2, se eu não me engano aqui, funciona de 6 a 7 ponto alguma coisa. E a nota, eu sei que a média melhor é N1, que ela vai de 8 a 10. Então, todos vocês que fizeram as atividades, né, por mais que tenha às vezes errado uma ou outra, vocês foram com N1, que é uma média de 8 a 10, certo? Então, eu fiz lá
a correção, né? Alguns de vocês erraram lá uma ou duas questões, outros acertaram todas, mas a média de vocês, de forma geral, ficou de 8 a 10. Uma média muito boa, viu, pessoal? Todos que fizeram. Mas eu vou passar a média também para vocês. A avaliação eu vou enviar ela por e-mail também, para vocês terem salvo lá no e-mail de vocês, caso vocês precisem. Porque eu tenho as avaliações tudo no meu e-mail, só não tem as notas, mas eu tenho tudo. Você recebeu, é porque a gente coloca para vocês receber as respostas de vocês. Toda vez que eu crio um formulário, geralmente eu coloco para quando você responde o formulário, ele já te envia suas respostas, para que vocês tenham elas salvas lá no computador, no e-mail, né, de vocês, para quando vocês precisarem, vocês terem acesso a essas notas. Mais alguma pergunta? Não, professor. Também não. Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode ficar à vontade. A gente ainda tem um tempinho aqui para a gente poder estar respondendo para vocês. Tentando arrumar minha tela aqui para aparecer todos vocês e Lívia, você está compartilhando sua tela aí? Só verifica para mim. Oi, professor? Sua tela está sendo compartilhada? Não. Não. Acho que é o layout aqui mesmo. Ele não está me dando uma opção do layout aqui. Porque está aparecendo só sua tela aqui no meu computador. Tela do seu telefone. Vou melhorar. Bom, pessoal, então nós vamos, né, colocar uma pausa nessa aula. Vamos dar continuidade amanhã. E quero desejar a vocês aí, então, uma boa noite, um bom descanso. Amanhã a gente vai concluir essa apostila. Eu quero ver se eu trago um pouco também sobre arquivos digitais para vocês amanhã, porque depois a gente vai ter uma atividade, uma avaliação e depois só a correção mesmo, só as considerações finais. Então, a gente praticamente o conteúdo de aula no Meet vai encerrar amanhã. Aí depois a gente vai ter só mesmo as avaliações e no dia 22 a gente vai ter mais uma aula no Meet para fazer as considerações finais e a gente conclui esse módulo com vocês. E aí eu espero vocês lá nos próximos cursos que vocês irão fazer conosco. Ok? Ok, professor. Ok, professor. Ok. Oi. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Boa Bom noite. descanso. Boa noite, Boa professor. noite. Até amanhã. Professor, até amanhã.